Investidores, hoje eu vou começar no 4 horas aqui, relembrando a situação do Bitcoin para vocês tecnicamente. Depois a gente vai falar de um padrão gráfico aqui no 1 hora, que se rompido tende a continuar a tendência de alta do Bitcoin, né? Depois vamos falar um pouco da análise de sentimento, umas considerações bem interessantes aqui. No longo prazo, pensando no nosso rompimento aqui no 4 horas, né, o que ele dita para o preço neste momento, e também no curto prazo, né? Afinal, a gente teve movimentos bem interessantes aí nos últimos dias, mostrando para a gente as principais probabilidades e o que pode acontecer a partir daqui. Tranquilo? Então vamos lá. Investidores, vamos começar aqui no 4 horas relembrando a situação do preço do Bitcoin. O Bitcoin ele continua em tendência de alta pela análise técnica e nesse momento essa correção está fazendo ele ir testar zonas importantes de Fibonacci. Ele já testou aqui a região de 0,382 e a região de 0,5 próximo aos 38 mil. Tá? Então, tecnicamente falando, a gente ainda tem uma maior probabilidade do Bitcoin acabar rompendo para cima. Tá? Eu continuo acreditando que a gente pode ter oportunidades de compra nessa região, inclusive ainda estou um pouco posicionado, como a gente vai discutir um pouco mais olhando a análise de sentimento. Porém, a gente está vendo, né, nas últimas horas, no último dia em especial, uma piora significativa dos nossos indicadores de sentimento. E um grande desafio que a gente sempre tem quando opera um rompimento é que o reteste dele seja feito não só com um bom price action, uma boa análise técnica, mas também com bons indicadores de sentimento dando suporte a ele, digamos assim. E nesse momento, reparem que os nossos indicadores de sentimento não estão mais confirmando o nosso rompimento para cima, né? Ou seja, a gente rompeu aqui e estava tudo lindo. A gente estava com o long short ratio lá em 1, né? Mas nesse momento, tanto o long short ratio subiu agora para 1,75, quanto o nosso CVD, que também estava caindo, voltou a subir. Então a gente sabe que as sardinhas estão acreditando nesse rompimento aqui. E isso não é muito bom, né? Isso mostra para a gente um risco nesse rompimento. E para mim, dita que eu devo diminuir as minhas exposições a este rompimento. Tranquilo? Mas eu vejo duas possibilidades aqui interessantes para a gente entrar pesado nesse rompimento. E lembro para vocês que a nossa estratégia continua a mesma de ontem, tá? Olhar mais para shorts nas altcoins e continuar posicionado um pouco no Bitcoin, mas por causa desse sentimento a exposição não será tão grande. Então, basicamente, olha só o que a gente tem. Aqui olhando numa hora, a gente tem um padrão de continuação da alta, tá bom? Isso aqui é uma bullish falling wedge. E se a gente rompe essa bullish falling wedge para cima, a gente vai ter provavelmente uma continuação desse movimento. Eu vejo algumas resistências importantes aqui. Primeiro, o topo que a gente formou na região dos 39.500, 39.600 dólares. Tá? Um rompimento aqui já seria muito bom para a tendência. Ou um rompimento mais conservador dessa região aqui dos 40.400, correto? Se isso romper para cima e o nosso sentimento melhorar, é um ótimo sinal. É um sinal para a gente que o rompimento vai acontecer. Lembrem-se, os indicadores de sentimento eles são dinâmicos, eles mudam a todo minuto. Então a gente precisa estar de olho porque eles estão ditando muito bem as probabilidades. Então essa é a primeira possibilidade que eu vejo da gente entrar pesado no Bitcoin. A segunda possibilidade é a gente continuar essa queda aqui, ir testar zonas de suporte mais significativas, como são as regiões abaixo dos 38, 37 mil dólares, e os indicadores de sentimento fizerem a mesma coisa. Tá? Eu gostaria de ver muita liquidação aqui e esses dois indicadores caindo. O long short ratio caindo já, para mim, já serve. Tá? Se isso acontecer, vamos olhar para se expor bem mais e para, quem sabe, fazer um swing trade aqui, full comprado no Bitcoin, olhando para alta. Porém, nesse momento, eu ainda acredito que a gente precisa ter uma dessas duas situações aqui para ter um pouco mais de segurança na nossa tomada de decisão. Então, como a gente está um pouco posicionado, né, o que a gente tem que ficar de olho normalmente? A gente tem que ficar de olho em momentos que o preço sobe, liquidando muitas pessoas com instituições tentando distribuir. Quando isso acontece, pode ser uma oportunidade para você sair fora, tá bom? Então eu acho que a gente teve duas oportunidades aí mais na madrugada. Primeiro, às 3 horas da manhã. 3 horas da manhã a gente sobe, liquida quase 2 milhões de dólares aqui na região dos 39.100. Primeira boa venda, na minha opinião. Segunda boa venda, quando a gente vai lá nos 39.500, ultrapassa ali, liquida também. E em todo esse momento, muita instituição tentando vender. Tá? Então, quando a gente está num momento de incerteza, a gente pode ou deixar ordens para venda, ou esperar essas liquidações e vender, mas o ideal é que a gente coloque lucro no bolso sempre, tá bom? E é isso que é a nossa estratégia no momento. Acumular em pontos de liquidação com instituições querendo comprar e distribuir em pontos de distribuição, em pontos de liquidação de distribuição com instituições querendo vender, tá bom? Essa eu acho que é a principal estratégia no momento aqui. Neste momento, o que a gente vê?
a gente vê que o Bitcoin acabou de deixar uma armadilhazinha aqui nesses 38.300 e está fazendo um price action legal aqui, né? Ainda não temos nenhuma confirmação da análise de sentimento aqui, a gente continua em 1,75, tá? O que não é muito bom. Se isso aqui começar a despencar, é um bom sinal que a gente pode ir tentar romper o topinho lá no 39.600 e a partir daí ter um bom sinal, tá? A gente já começa a ver instituição tentando distribuir aqui e nesse momento vamos dar uma olhada nas ordens das instituições. Basicamente a gente tem, já tem mais instituição tentando vender aqui no 1%, tá? Cerca de 110 milhões contra 89. E no 2,5 também tem mais instituição tentando vender. Porém, a gente ainda continua com aquelas ordens bem grandes nos 38 mil dólares, tá? As ordens que seguraram o mercado ontem e que podem segurar de novo. Ou seja, existe um suporte importante nos 38 ainda. Mas se volta lá novamente, depois desse teste dos 39.600, provavelmente não segura, tá bom? E aí a gente poderia estar olhando para uma acumulação abaixo dessa região dos 37.600 dólares. Tem muita ordem aqui também, tá? Então tem muita instituição tentando manter o Bitcoin acima dos 37 mil dólares. Será que elas vão conseguir? Cara, vai ser uma boa briga aí nos próximos dias e nas próximas horas. O que a gente vê aqui, né? A gente vê que basicamente o preço está tendo dificuldade, né, para passar por causa dessas instituições. E se a gente tem liquidação aqui, eu gosto de liquidações pelo menos de 1 milhão, é outro ponto para eu pensar em distribuir, para eu pensar em sair fora, tranquilo? É claro que eu vou me manter um pouco comprado, né? Por quê? Porque a minha estratégia é ter shorts nas altcoins. Então, se o Bitcoin pumpar e eu tiver completamente vendido, eu vou perder, né? Então, mas se eu tiver comprado no Bitcoin e em short nas altcoins, eu tendo a ganhar devido às probabilidades e à tendência em questão em cada um dos ativos. Tranquilo, investidores? Então, essa basicamente é a minha estratégia no momento. Continuando aqui agora e falando um pouco sobre o que aconteceu ontem, às 15 horas de ontem, foi bem quando a gente teve a notícia do Fed, né? Foi uma notícia assim que impactou os mercados de uma maneira incrível, cara. Repara aqui, acho que eu vou ter um minuto para mostrar para vocês, porque a notícia foi bem interessante. E qual que foi a notícia, né, investidores? A notícia foi, o Fed ele manteve os juros e as compras de ativos, mas ao mesmo tempo elevou a projeção de inflação nos Estados Unidos. Então é um pouco contraditório mesmo, porque o Fed ele simplesmente está falando que não é porque eu estou mantendo os juros próximos a zero artificialmente, ou porque eu estou comprando ativos no mercado e distorcendo o preço justo deles, nem porque eu estou imprimindo trilhões e trilhões e trilhões de dólares que a inflação está descontrolada. Não, não é isso. Tudo isso é transitório. E o que eu estou fazendo aqui não é nada demais. Tá? Parece completamente insano, mas é o que o Fed vem fazendo já há muitos anos. Tá bom? E isso, para mim, é algo fundamentalmente, extremamente positivo para o Bitcoin. Eu mantenho o Bitcoin no longo prazo por essas e outras. O Fed, como a gente tem aqui essa opinião, né, uma opinião, ele está formando uma bolha no mercado aí de ativos, porque ele está valorizando artificialmente vários desses ativos. Então a gente vê as ações em máximas históricas agora. E por quê? Porque elas estão se valorizando depois de uma das piores crises que tiveram aí ano passado? Não. Porque o dinheiro em si está desvalorizando. Porque não vale a pena investir em renda fixa com juros a zero. Porque não vale a pena ter dinheiro se o Fed vai imprimir trilhões. Então, fundamentalmente falando, isso para o Bitcoin é lindo, tá? Então, no longo prazo, isso para o Bitcoin vai ser ótimo. Mas por que, então, no curto prazo, a gente caiu? Vamos falar um pouco sobre isso. No curto prazo, né? Deixa eu pegar aqui o momento certinho. A gente teve um movimento incrível no Bitcoin, né? A gente foi lá, basicamente, teve um dump de 2% quando a notícia saiu, depois a gente pumpou em 3 minutos, mais 3%, e aí em 8 minutos a gente caiu 4%. Ou seja, o mercado realmente teve uma dificuldade em precificar isso, porque ninguém sabe se isso é bullish ou é bearish. Teoricamente, seria bullish para ações, para o Bitcoin, para ouro, para tudo isso, mas o que aconteceu foi o contrário. Os mercados caíram, tá? O S&P 500 despencou na hora da notícia e continua até mesmo caindo aí desde a notícia em si. Ou seja, você tem uma notícia aqui que teoricamente é boa para renda variável, é boa para as ações, é boa para o mercado de ações de todo mundo e a gente tem uma queda. Então isso para mim me deixa preocupado, tá? Porque é algo que o preço fez ao contrário do que o fundamento dita que ele deveria fazer, com mais
uma vez o Fed sendo, entre aspas, irresponsável e mantendo a bolha, digamos assim. Então, a gente entende que nesse momento, o S&P 500 não está correlacionado só com o Bitcoin. Ele está correlacionado com todos os mercados. A gente está vendo uma correlação pela aversão ao risco das pessoas. E se as maiores empresas do mundo começarem a despencar, provavelmente o Ibovespa vai, provavelmente o Bitcoin vai também. Então a gente precisa relembrar essa nossa correlação e lembrar para vocês que, se isso aqui começar a despencar, tá bom, que eu acho que é difícil, depois do que o Fed fez, eu acho que é difícil a gente ter uma reversão aqui, dessa tendência de alta muito clara e começar a despencar. Mas a gente precisa entender que se isso acontecer, e se isso despencar, cara, não vai ser suporte de 36, não vai ser suporte de 30 que vai segurar o Bitcoin, tá bom? O Bitcoin no longo prazo, ele resolve esse problema na minha opinião, mas no curto prazo, ele está completamente correlacionado com o S&P 500, né? Eu acho que não tem mais dúvida disso quando a gente teve o Corona Day, né? E o Bitcoin foi lá e caiu 50% num dia. Então a gente ainda tem essa correlação no mercado, correlação que eu acho que à medida que o mercado fica mais maduro, vai diminuir ao longo do tempo cada vez mais, tá bom? Investidores, então é isso, tá? Nesse momento aqui, eu acredito que ainda faz sentido a gente estar um pouco exposto ao Bitcoin, desde que a gente tenha uma estratégia para fazer hedges, ou seja, para ganhar também se ele começar a despencar e testar suportes mais importantes, como por exemplo lá abaixo dos 38 mil dólares. Se a gente tem um rompimento para cima, ou essa queda abaixo dos 38, com o sentimento confirmando e melhorando aqui, para mim vai ser um bom sinal para a gente voltar a entrar mais pesado no Bitcoin e voltar a acumular. Principal indicador que a gente está olhando aí nos últimos dias, nas últimas semanas, e que vem dando muito certo, né, é o Long Short Ratio. Então, olha no Long Short Ratio. Se ele continuar aqui em 1.7, acabou de subir mais para 1.8 agora. Se ele continuar subindo, não é um bom sinal. Se ele começar a despencar, opa, talvez esteja na hora de voltar a acumular e ter uma exposição maior ao Bitcoin, né? Mas como eu sempre falo para vocês, uma exposição mínima sempre é importante. Por quê? Por causa de coisas assim, cara. Não só do Corona Day, mas desde a crise de 2008, tá? O Fernando Urich postou um vídeo muito bom ontem, falando um pouco sobre as políticas do Fed antes e depois da crise de 2008. E eu acho que vale a pena vocês irem no canal dele e verem esse vídeo, tá bom? Foi o último vídeo que ele postou e eu recomendo fortemente. Porque, infelizmente, o Bitcoin ainda está correlacionado com o S&P e ainda está correlacionado com essa bagunça que o Fed está fazendo. Tranquilo, investidores? Então é isso. Vamos tratar o nosso capital de maneira segura, de maneira eficiente, de maneira objetiva, protegendo aí dos riscos que podem estar por vir. Onde vocês podem pedir as suas altcoins, tá bom? Que eu vou fazer a análise das altcoins mais pedidas no vídeo de ontem e de hoje. Então é isso. Um forte abraço.